Respire fundo e aquiete o seu espírito agora. Se você se sente cercado por problemas que parecem muralhas intransponíveis, se a insegurança sobre o futuro tem roubado seu sono, ou se você sente que existem pessoas trabalhando invisivelmente contra o seu sucesso, este vídeo é o seu refúgio estratégico hoje. O Salmo 27 foi a armadura de Davi quando ele estava cercado por exércitos reais, e a mesma presença que o tornou imbatível está disponível para você agora. Nós vamos levantar um clamor de confiança absoluta. Toda a sombra de medo vai ser dissipada pela luz do Altíssimo. Prepare-se, pois uma força sobrenatural vai começar a fluir no seu coração a partir deste momento. Deus é a sua luz e a sua salvação. De quem você terá medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do Universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e Ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora: limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade. Você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da Glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você.
Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade. Você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da Glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão,
a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade. Você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da Glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do Universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e Ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade, você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da Glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do Universo,
aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal. Nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e Ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade. Você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da Glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes,
tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e Ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade. Você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e Ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade. Você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da Glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e Ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade, você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele.
Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro, onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e Ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade, você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da Glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Medite na profundidade desta pergunta poderosa. Se o próprio Criador do universo, aquele que acende as estrelas e comanda os ventos, é a sua luz pessoal, nenhuma escuridão de desânimo, dívidas ou doenças pode permanecer no seu caminho. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Deus está decretando agora: aqueles que planejam o seu mal, aqueles que usam de falsidade para tentar te derrubar, tropeçarão nos próprios laços. A proteção divina é um escudo que confunde o perseguidor e anula toda a inveja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Pense na segurança inabalável de quem sabe exatamente quem está ao seu lado em cada batalha. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O segredo da sua vitória não está na sua própria força, mas na sua permanência na presença dele. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagine-se agora sendo retirado do meio da confusão e colocado no lugar mais alto e seguro,
onde nenhum dardo inflamado do inimigo pode te alcançar. Deus é a rocha que não se abala, e Ele te sustenta com a mão direita vitoriosa. Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se você se sentia sozinho, desamparado ou esquecido, sinta o abraço do Pai agora. Mesmo que pai e mãe te abandonassem, o Senhor te recolheria. O amor dele é a base sólida onde você pode reconstruir a sua história e o seu novo tempo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos que me cercam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pai, nós clamamos com autoridade agora, limpa o caminho deste teu filho. Remove toda pedra de tropeço, desmascara toda falsidade e quebra todo o espírito de perseguição que tentava travar os seus projetos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não vai ver a vitória apenas na eternidade. Você vai vê-la aqui, agora, na sua vida prática, na sua saúde restaurada e na sua família abençoada. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, fortalece este espírito que ouve esta oração agora. Remove toda a fadiga emocional, cura as feridas profundas da alma e coloca um cântico novo de coragem nestes lábios. Nós declaramos que toda paralisia causada pelo medo é quebrada neste exato momento. Que a autoridade do Senhor revista esta casa e que a paz que excede todo o entendimento tome conta de cada pensamento. Nós não retrocederemos, pois o Senhor da glória é o nosso capitão e protetor. Receba a unção de Davi para vencer gigantes e a sabedoria para prosperar mesmo em meio às mais difíceis batalhas. O seu futuro não está à mercê da sorte, ele está guardado pelas mãos daquele que nunca perdeu uma única guerra. Acredite, as correntes caíram. O que te impedia de caminhar não tem mais poder sobre você. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto a luz divina clareia a sua visão. Você é mais do que vencedor por meio dele que nos amou primeiro. Nada pode frustrar os planos que o céu desenhou para a sua vida. Onde houver escuridão, a luz de Deus brilhará. Onde houver confusão, a paz dele reinará. Mergulhe nesta confiança e deixe que a coragem do Senhor preencha cada fibra do seu ser. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a garantia do seu triunfo final. Amém. A luz do Senhor agora brilha intensamente sobre a sua jornada. A insegurança foi embora e deu lugar a uma confiança que nada pode abalar. Para selar este momento de força e coragem absoluta, escreva nos comentários a frase: "O Senhor é a minha força". Deixe este áudio rodando no seu ambiente para que a presença de Deus afaste toda a opressão e toda sombra de dúvida enquanto você realiza suas tarefas ou descansa. Compartilhe esta oração com alguém que está enfrentando uma batalha difícil hoje e seja um portador de esperança. Amanhã estaremos aqui novamente. Fique na paz e na coragem do Altíssimo.